Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula da disciplina de Gestão da Logística da Produção. Hoje falando sobre o PCP, Planejamento e Controle da Produção. Esses são os principais pontos que a gente vai abordar nessa disciplina. Então, entender o conceito geral, né? O que quer dizer o PCP, qual a sua finalidade, o seu propósito, como que funciona e quais são suas principais atividades. Então, PCP, se vocês olharem essa figura aqui, eu trago o desenho de uma cadeia de suprimentos. Então, a gente tem aqui o início das atividades à esquerda, com os fornecedores de matéria-prima, e o final dela, com a entrega desse produto ou serviço ao cliente final. Percebam que no meio, ali no círculo da manufatura, tem o PCP como principal atividade. Então, ele que vai gerenciar ele vai equilibrar, né, a demanda do cliente com a necessidade de fornecimento ali de matéria-prima e para que esse cliente seja atendido, ele faz também a programação dessa produção. Então, ele entende a demanda do cliente, adquire a matéria-prima e programa a produção desse produto ou serviço com base na demanda, certo? Então, o que é o PCP? Vamos esmiuçar esse conceito, né? Então, um conjunto de atividades diárias que garante que a operação da produção ocorra da melhor forma possível, né? Da forma como é esperado. Então, o PCP ele vai entender a demanda, vai acompanhar o estoque de matéria-prima, vai informar a necessidade de aquisição de matéria-prima, vai definir a cadência da produção, então ele vai entender o prazo de entrega, ele precisa saber a capacidade de produção da empresa e com base nisso ele vai montar essa programação para que o cliente possa ser atendido conforme foi acordado com ele, né? A quantidade que foi acordada, com a especificação que foi acordada, na data que foi acordada. Então, para isso, ele vai conciliar, gerenciar todo o potencial da operação. Então, ele tem que estar sempre em contato direto com o departamento comercial para entender a demanda necessária, com a equipe de produção para saber como é se o processo produtivo ali está sendo realizado conforme foi programado, e entender também os desvios que tem ao longo, né, de determinado período desse programa de produção. Então, o objetivo é gerenciar, né, a operação produtiva e garantir que o acordo que foi firmado ali com o cliente seja cumprido, né? Porém, para que isso ocorra, é necessário que se realize controles, quando a gente fala ali em gerenciar o processo, né? O que isso aí quer dizer? É necessário que se desenvolva indicadores, métricas, né? Medidas para se medir esse processo produtivo. Então, eu trago aqui algumas frases de autores clássicos da área de administração, o Deming e o Peter Drucker, e eles falam um pouco sobre a importância, né, de se mensurar, se gerenciar esse processo. Se você não gerenciar o processo, como é que você vai saber se no final ali o produto ou serviço vai ser entregue ao cliente conforme foi acordado? Como que você vai tomar uma decisão se você não tem um histórico ali de, de dados da sua operação, do seu processo? Muitas vezes você vai ter que fazer um planejamento de uma operação e você não tem
um horizonte ali, não tem um sinal, uma sinalização do cliente, de repente é um produto novo que você vai lançar. Como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar o histórico de vendas, histórico de produção da sua empresa. Então, vamos pegar a primeira frase aqui, ó. Sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, você não consegue comprovar nada. Você não tem dados, você não tem munição ali, né? Você não tem um histórico para apresentar e falar, olha, pela série histórica aqui, a média de consumo de material vai ser tanto, a média da nossa demanda é tanto. Você consegue criar uma discussão com isso, ao ponto que sem os dados é só uma opinião. Essa frase aqui dele é um clássico do Daniel. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Concordam com ele? Se você não faz uma medição, não faz um acompanhamento, um controle, que é o próximo ponto que a gente vai falar, como é que você vai gerenciar uma operação? Né? Você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, eu trouxe essas frases só para reforçar um pouco esse ponto aqui do PCP, né, que é o controle. A gente falou um pouquinho do planejamento, mas tem também a questão do controle, né, que é importante. Então, como que o PCP trabalha, né? Normalmente se monta uma rotina, né, de trabalho. Então, logo no início do dia é importante verificar o que foi produzido no dia anterior, como que está o estoque, como que está o carregamento, né? E sempre comparar ali com o que foi planejado, né? Então, você cria ali sistemas, procedimentos para garantir a eficiência e eficácia da produção. Sempre buscando o quê? Produzir ali o que foi planejado. Então, volume correto, no tempo hábil, né? Então, é importante na hora de se fazer esse planejamento, se considerar o tempo. Poxa, eu terminei de produzir o produto. Em quanto tempo eu consigo colocar ele no cliente? Poxa, eu preciso entregar ele sexta-feira. Leva-se 2 dias para chegar lá esse produto. Poxa, então tenho que despachar ele na quarta, né? Então, se eu despachar na quinta, eu já não vou conseguir atender o prazo que foi acordado com o cliente. Então, esse tipo de informação é importante na hora de se construir o planejamento. Vamos falar aqui um pouquinho, então, de planejamento versus controle, né? Então, o planejamento é a hora de você formalizar o plano. Então, chegou uma determinada demanda, você tem, claro, ali o seu lead time, tem ali para atender o cliente, o lead time do fornecedor, tem as informações do estoque, já conversou ali com a equipe de produção, entendeu a capacidade de produção, e aí você vai montar, então, o planejamento. Então, para atender determinado pedido, eu preciso produzir tantas unidades por dia, né? Vou consumir tanto de matéria-prima, eu preciso, na hora de despachar, eu preciso despachar tantas unidades dia, enfim. Vai montar todo esse planejamento para que a empresa consiga atender a demanda do cliente, levando esses pontos aqui que eu mencionei embaixo, né? Levando em consideração matéria-prima, pessoas, máquinas, tempo, manutenção também. No meio disso aí, como é que está a manutenção da nossa máquina? A gente vai ter que fazer uma parada para trocar alguma peça. É importante também incluir isso aí para não ter, é muito comum isso, hein? Para no meio de uma operação não ter que realizar a parada na máquina para trocar uma peça, para fazer a manutenção dela. Aí isso aí quebra o planejamento, né? Com certeza. E o controle é o acompanhamento que eu falei para vocês ali, né? Então, é sempre verificando se o que foi feito ali, se o que foi realizado
está de acordo com o que foi planejado. Poxa, ontem era para a gente produzir 500 unidades, a gente produziu 300. Por quê? Ah, poxa, faltou matéria-prima, faltou um operador, uma máquina quebrou, enfim, e saber lidar com essas distorções. Então, o que a gente vai conseguir, o que a gente vai poder fazer? A gente vai conseguir compensar isso? Vai ter que abrir um terceiro turno? Vai ter que trabalhar no final de semana? Então, o PCP também precisa trazer essa informação para dentro e discutir, buscar uma saída, propor ali um plano alternativo para lidar com essa distorção. Então, aqui é basicamente comparar, né, o que foi planejado e o que foi realizado, entender os desvios. Na hora de se montar o planejamento, existem dois tipos de demanda. Então, a demanda dependente, então a gente vai esperar ali fechar o pedido para poder produzir esse produto ou serviço. Então, o costureiro, eu vou fazer um terno, eu vou tirar as medidas lá, eu vou no costureiro, ele vai tirar a medida, e aí ele vai começar a produzir. A construtora, ela vai vender a casa, foi feita a venda, ela vai levantar a casa, foi feita a venda do prédio, ele vai levantar o prédio. A indústria cinematográfica, né, a gente fechou com o estúdio a produção de um filme, aí vai produzir o filme. Consultoria, vou contratar a consultoria, ela vai entender o meu problema, a minha situação, e vai propor um plano de trabalho, e assim sucessivamente. Já a demanda independente, a gente vai ter que antecipar a nossa produção. Porque se a gente não fizer isso, talvez a gente não consiga atender a demanda. Então, a Nestlé, ela vai ter que antecipar a produção dela de ovos de Páscoa, porque se ela deixar para fazer a produção dos ovos de Páscoa no período de Páscoa, pode ser que ela não atenda a demanda. Então, pode ser que o cliente chegue no supermercado e não tenha produto. Então, ela tem que produzir antes, disponibilizar esse produto, né, para que ela consiga atender a demanda. A Ambev, no verão, ela não vai produzir toda a cerveja ali, que é vendida, refrigerante, no verão, em dezembro, janeiro. Isso aí já é produzido antes, para quando chegar a demanda. É uma demanda que muitas vezes é acima da capacidade de produção dela, né? Tem a capacidade de produção e a demanda é acima, e ela não consegue atender essa demanda. De que forma que ela vai atender essa diferença entre a produção dela, a capacidade de produção e a demanda? Com estoque. Ela se antecipa, ela produz antes. Então, aqui nessa forma de trabalhar, né, da demanda independente, tem que levar em consideração alguns pontos, né? Não é todo tipo de produto que você consegue trabalhar. Produtos perecíveis, por exemplo, ou pensando aí em produtos de tecnologia, né, que podem se tornar obsoletos, você tem que dimensionar muito bem quanto que você vai produzir antes para atender essa demanda, porque você corre o risco de perder o produto caso não seja feita a venda. Em contrapartida, se você não produzir antes, pode ser que você perca o cliente por falta de produto. Então, aí que entra o PCP, que vai fazer esse ajuste fino. Tem que procurar entender ali, aí que entram também os dados que eu falei lá. E aí que vai entrar a série histórica, entender como é que foram os anos passados, como que a demanda se comportou, e aí você vai fazer o planejamento ali de acordo com a realidade da empresa. Um fator importante na hora de se montar o PCP, entender o lead time, então é o tempo entre a colocação do pedido e a entrega do produto, nas duas pontas.
né? O cliente colocou o pedido, em quanto tempo eu consigo atender ele, e na outra ponta, eu coloquei o pedido ali de matéria-prima, de compra de insumos, em quanto tempo o fornecedor consegue colocar esse material na minha fábrica. E aí, com base nisso, eu vou montar o meu planejamento. Eu trago algumas dificuldades para se fazer a programação da produção, então organizar turnos, né? Trabalhar com um turno, 2 turnos, 3 turnos. Existe aí também, não é só colocar no papel, preciso de 3 turnos, mas tem que ter ali toda a condição necessária para que o trabalhador desenvolva o trabalho dele, desde questões ergométricas até EPIs, né? É importante considerar isso. Às vezes você vai abrir um turno e não tem EPI para as pessoas. Então, novamente, o PCP tem que... ele se relaciona com várias áreas da empresa, né? Então, tem que tratar ali com a equipe de produção, entender como é que está essa questão, minimizar o trabalho fora do horário convencional, a famosa hora extra. Às vezes é necessário estabelecer hora extra para compensar uma distorção, um desvio da produção, mas isso tem um impacto em custo. Na hora de montar a programação, férias, feriados, afastamentos, também colocar no, no papel e, obviamente, saber lidar com flexibilidade, né? Então, a demanda sobe, desce, você tem que fazer o ajuste ali da programação de produção. Só para reforçar aqui, então, o controle, monitoramento e controle, né, que é o C ali do PCP. Então, fazer a análise da produção, da operação, comparar ali o planejado com o realizado, identificar os problemas, tomar ali as decisões necessárias para corrigir esses problemas. Às vezes é necessário fazer um replanejamento em função desses desvios. E quando fizer a intervenção para corrigir o problema e buscar um ponto aí que eu gostaria de ressaltar. Tratar a causa raiz do problema, para garantir que ele não volte a ocorrer, tá? E aqui tem 2 formas de que as empresas trabalham, a produção empurrada e a produção puxada. Então, a empurrada, você vai fazer o planejamento da sua produção e vai empurrar mesmo. Então, a empresa faz o planejamento, ela vai cumprir esse planejamento independente da demanda, né? Então, vai empurrar essa produção. E a produção puxada, que seria o ideal, né? Então, a demanda vai puxar a produção. Então, a produção vai se iniciar somente depois que a demanda ocorrer. Essa seria a forma ideal de se trabalhar. Você consegue ter trabalhar com baixos níveis de estoque, reduz também o custo operacional, a produção empurrada normalmente é mais cara, né? E aqui eu trago uma figura para ilustrar essas 2 formas de se trabalhar, né? Então, em cima a produção empurrada, o PCP faz a programação, né? Então tem o start ali no processo, o fornecedor fornece a matéria-prima, é feito o estoque, o processamento dessa matéria-prima, transforma-se em produto acabado e entrega para o cliente. E percebam que embaixo, que a produção puxada, ela inverte. O cliente faz a requisição do produto e aí tem início o processo produtivo. Ok? Então é importante ter claro aí essas 2 formas de trabalhar. Isso aí tem impacto direto na forma do PCP atuar. Tá bom? Então, eu encerro essa videoaula, agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para tirar dúvidas, comentários. Aproveito para desejar a todos aí uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.